Olá pessoal, esse é mais um vídeo de exercícios comentados da disciplina ENGE 278, transferência de calor e massa. E nesse vídeo será resolvido o exercício 3.129 do livro do Encropera 7ª edição, que é um exercício que trata da transferência de calor em uma superfície estendida, que nesse caso é o bastão longo de alumínio. E o enunciado diz o seguinte: um longo bastão circular de alumínio tem uma de suas extremidades fixadas a uma parede aquecida e transfere calor por convecção para um fluido frio. A letra A. Se o diâmetro do bastão fosse triplicado, qual seria a mudança na taxa de remoção de calor através do bastão? Bom, para visualizar melhor o exercício, o esquema foi montado, representando a parede aquecida e o bastão, e podemos observar que a transferência de calor entre os sólidos e o fluido frio ocorre por convecção, enquanto existe uma condução de calor ao longo do bastão. Nesse caso, para a resolução desse exercício, as seguintes considerações podem ser feitas. Condução de calor é unidimensional, o regime é permanente, as propriedades são constantes e o bastão ele pode ser considerado como uma aleta infinitamente longa. Bom, na tabela 3.4 do livro, existe uma série de equações para os diferentes tipos de superfícies estendidas. E para o caso do bastão longo, a taxa de transferência de calor pode ser calculada como a raiz quadrada do produto entre o coeficiente de transferência de calor por convecção, o perímetro do bastão, a condutividade térmica e a área da seção transversal do bastão, vezes θB, que representa a diferença de temperatura entre a superfície base, ou seja, a parede quente, e o fluido frio. Como o exercício questiona sobre o aumento do diâmetro do bastão, os termos referentes ao perímetro e à área foram estendidos e expressos em termos do diâmetro, que foi colocado posteriormente em evidência. Como que se pede na letra A? É a mudança na taxa de remoção de calor se o diâmetro do bastão fosse triplicado, podemos fazer então uma relação entre a transferência de calor para o diâmetro igual a 3D e o diâmetro igual a D. Como todos os demais termos dessa equação são iguais, eles se anulam e resta apenas 3 elevado a 3 meios, que dá 5,2. Ou seja, respondendo à letra A, ao se triplicar o diâmetro do bastão, a taxa de remoção de calor aumenta em 420%. Bom, passando agora para a letra B, o exercício pede: se um bastão de cobre com o mesmo diâmetro fosse usado em lugar do bastão de alumínio, qual seria a mudança na taxa de remoção de calor através do bastão? Nós podemos observar que se houvesse uma mudança no material, o único parâmetro da equação da taxa QA que se alteraria é a condutividade térmica. Então, para obter a mudança na taxa de remoção de calor, basta fazer a relação entre as taxas, considerando os dois materiais em questão. Como todos os outros termos são iguais, eles se anulam, restando apenas a razão entre as raízes quadradas das condutividades. Na tabela 1 do livro do Encropera, é possível obter a condutividade térmica dos materiais sólidos em diferentes temperaturas. E aqui, para essa resolução, foram escolhidas duas temperaturas para mostrar a variação da taxa de remoção de calor utilizando o cobre no lugar do alumínio. Então, fazendo o cálculo, nós encontramos que para 400 Kelvin, que é aproximadamente 127 graus Celsius, a mudança do material do bastão de alumínio para cobre resultaria em um aumento de 27,9% na taxa de remoção de calor através do bastão. Enquanto que para a temperatura de 800 Kelvin, que é aproximadamente 527 graus Celsius, esse aumento seria de 29,5%. Então, como esperado, podemos perceber que o aumento na condutividade térmica do material causa um aumento na taxa de remoção de calor através do bastão. Então é isso, pessoal. Todo o material utilizado nesse vídeo foi retirado do livro do Encropera, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, 7ª edição.